E a economia continua sendo o ponto mais sensível deste ano no governo federal. A onda de críticas ao Banco Central e à taxa básica de juros continua, a gente está mostrando isso, e o BNDES segue na mira. Nesta terça-feira, o presidente do banco, Aloysio Mercadante, falou em reduzir os dividendos pagos à União. E sobre esse cenário, a gente conversa agora com o economista Paulo Rabelo de Castro, que é, inclusive, ex-presidente do IBGE e do BNDES. Doutor Paulo, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Uma boa noite, Lívia. Vamos começar falando sobre essa questão do BNDES, né? Eu já sinalizei aqui sobre declarações de Aloysio Mercadante. Hoje ele fez essa sinalização, defendeu que na tentativa de aumentar a oferta de crédito pelo BNDES com recursos próprios, que se diminua o pagamento de dividendos à União. Quais seriam as vantagens e desvantagens caso essa medida fosse realmente implementada? Óbvio que é vantajoso para todos aqueles que pretendem acessar recursos do BNDES. E a razão é muito simples. O único acionista do BNDES é o governo federal. Anualmente, o banco, porque é lucrativo, ele distribui dividendos. É uma forma de o BNDES retornar recursos para o governo federal. O banco, repito, é lucrativo, é eficiente e, portanto, ganha dinheiro. Ele tem enviado recursos em quantidades absolutamente anormais, porque ele fez um pagamento forçado dos recursos que havia recebido por conta do combate à grande recessão e à política de estímulo a investimentos na década passada. Portanto, ele devolveu quase 700 bilhões. O Aloysio Mercadante está correto em agora pensar em diminuir a quantidade de dividendos pagos ao governo federal, sobra mais em caixa e ele tem mais recursos, principalmente para ajudar pequenas e médias empresas. Espero que seja esse o objetivo e a prioridade dele. Doutor Paulo, peço licença só um minutinho para dar as boas-vindas a quem está chegando agora aqui no Jornal Jovem Pan e que estava acompanhando a Voz do Brasil na rede de rádios aqui da Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vinda, obrigada pela companhia. A gente está conversando com o economista Paulo Rabelo de Castro, que é ex-presidente do IBGE e também do BNDES, falando de pautas econômicas importantes, né, doutor Paulo? Agora eu quero tratar com o senhor a respeito desses embates recentes entre governo e o Banco Central. De um lado, a gente tem um governo que é crítico da meta de inflação e da elevação ainda maior da taxa básica de juros, e temos de um outro lado um Banco Central preocupado com o controle da inflação, com a pressão inflacionária que ainda é uma tendência. Como o senhor tem acompanhado todos esses embates, essas discussões, e quais são as consequências, doutor Paulo, dessas discussões sendo feitas de forma tão aberta e pública? Eu acho que é ruim, isso já foi comentado pela comentarista que me precedeu, e aliás bem comentado, mas eu apenas acrescentaria que é um pouco a situação daquele ditado da casa que não tem pão, onde todos brigam e ninguém tem razão. Eu também acho que a posição do presidente do Banco Central, e diga-se passagem, da diretoria do banco, é bastante desconfortável, porque eles realmente não têm uma explicação muito plausível para uma taxa de juros da ordem de 13,75, e essa é só a taxa básica. Não significa a estrutura dos juros bancários brasileiros, que é muito mais agressiva. Praticam-se juros muito mais elevados, na faixa de 20%, 30% ao ano, quando se trata de empresas, empréstimos normais, ou passa de 100%, às vezes passa de 200%, quando são cartões de crédito, cheques especiais e assim por diante. Nós temos um sistema financeiro brasileiro baseado em anormalidade. Isso não é de hoje, não é uma crítica a este presidente do Banco Central. É algo que precisa ser criticado, como eu venho fazendo esses alertas desde pelo menos há 20 anos. Eu acho que foi até mais no passado,
que começamos a explicar ao público brasileiro que nós temos taxas de juros anormais. O Banco Central, ele continua com a mesma política de querer combater a inflação meramente com taxas de juros de 2 dígitos, quando nós temos uma taxa hoje, por exemplo, que não chega a 6% ao ano. Embora o presidente do Banco Central possa argumentar que alguns segmentos de setores que estão com inflação próximas de 8% ou 9%, admitiriam uma taxa de juros praticada na faixa de 13,75%. Eu acho que ele deveria estar preparado para explicar melhor por que a taxa de juros real no Brasil é a mais elevada do mundo. E eu acho que é um problema que vem, como eu disse, de longo tempo, e agora o governo está pedindo essas explicações. Está pedindo essas explicações de uma forma mal educada, porque faz isso pela imprensa, quando devia estar conversando, e para isso existe um local que é o Conselho Monetário Nacional, onde se reúne o ministro da Fazenda com o presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento, no caso a ministra do Planejamento. Eu acho que aí nós teríamos um debate mais respeitoso, mais educado e também com conclusões, porque o que está faltando é conclusão nesse debate. Reunião, inclusive, que está prevista para a próxima quinta-feira, né, doutor Paulo? Agora Exatamente. Mas você veja que não é uma reunião quase que, vamos dizer, extraordinária. Ele não obedece a um rito. O que eu estou querendo dizer ao público é que se nós cumpríssemos a lei, e essa lei é muito antiga, do ano de 1964, quando a lei bancária instituiu um Conselho Monetário Nacional. Desde então, nós temos uma organização que prevê essa conciliação entre os objetivos fiscais e os objetivos monetários. O governo realmente faz muito mal também em jogar pedra na vidraça do Banco Central, porque isso, obviamente, atrapalha os negócios no Brasil, confunde os empresários e reduz o nível de expectativas a respeito do nosso futuro. Nós temos muito o que fazer e estamos perdendo muito tempo com esse tipo de debate. Agora é quase consenso, né, doutor Paulo, entre economistas que é preciso discutir essa questão dos altos juros aqui no Brasil, mas não na canetada, porque isso pode trazer consequências piores para a economia brasileira. De que forma, então, resolver essa questão para não travar o crescimento econômico do Brasil, que é uma preocupação do governo, daí tantas críticas, mas, ao mesmo tempo, controlar a inflação, que é uma preocupação? Eu faço um reparo ao seu comentário, porque estamos falando de assuntos muito técnicos e complexos. Quando a comentarista anterior me fala que o segundo Focus, a perspectiva de crescimento em 2023 é de 0,7%, nós já estamos com o crescimento travado. Nós não precisamos de mais nada. E essa é a questão. O Banco Central já conseguiu travar o crescimento em 2023 e na perspectiva do Focus, inclusive em 24 e 25. Nós vamos crescer, segundo essa projeção, muito menos do que a média do mundo, quando o Brasil tem um potencial que nós sabemos muito bem, se bem organizado, ele tem um potencial para crescer mais do que 3% ao ano numa situação como a atual. Aliás, a RC Consultores, que eu dirijo, uma empresa de consultoria, ela prevê com mais otimismo, eu acho que com mais realismo, que o Brasil vai crescer 2%. Inclusive porque eu acho que no final desse embate, o Banco Central vai encontrar espaços e eu acho que o governo também vai apresentar, junto com o arcabouço fiscal, alguma sinalização de bom comportamento ou de melhor comportamento no plano fiscal, permitindo que a taxa de juros não fique nos níveis que estão projetados pelo Focus hoje para o fim do ano, acima de 12%. Lívia, isso é um absurdo, isso é juro pornográfico, isso devia passar com uma tarja, proibido para menores de 18 anos. É um assunto muito grave, esse desequilíbrio na mistura entre as dosagens do remédio fiscal e do remédio monetário. Remédio monetário apertado demais e as regras fiscais frouxas demais. O governo
também tem uma responsabilidade muito grave nesse embate. Queria lhe agradecer, economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES, pela entrevista esclarecedora e didática. Doutor Paulo, obrigada e seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Sempre às ordens e querendo estar com você, Lívia, e com todos os internautas da Jovem Pan News. Obrigada.